Boa noite, meu amiguinho do coração, tudo bem? Olá, aqui é o professor Fernando Tata. O professor está gravando uma aula aqui para o sexto ano. Aqui no finalzinho do dia, aproveitar para gravar essa aula aqui. Uma revisãozinha para minhas criancinhas do sexto ano, meus amiguinhos do coração. Aqui nós vamos falar das camadas da atmosfera. Estamos falando do tema ar. Vamos falar das camadas da atmosfera. Veja só. 1, 2, 3, 4, 5. Pela união dos seus poderes, eu sou a atmosfera. A atmosfera ali que nós conhecemos, composta por 4 camadas. E olha que no final da frase é esfera, esfera, esfera. Toda a esfera. Que significa bola, uma bola. Olha ali o desenho, ali o arco delas ali, mostra realmente uma bola, cada uma. Mas cada uma tem uma função de proteção. Agradecemos a Deus por construir essas camadas aí, porque elas nos protegem contra os fenômenos do espaço, né? Que vem contra os raios ultravioleta que não vêm para nos queimar, eles são filtrados quando passam por ela. Essa camada da atmosfera que nós estamos mergulhados, parece estamos nas profundezas de um oceano de ar. 5 camadas. A primeira camada chama-se troposfera. Esfera é bola e tropo significa chuva, raio, trovão. Esses fenômenos aí atmosféricos, meteorológicos que acontecem nessa primeira camada nossa que nós estamos aqui na troposfera. Olha que na troposfera nós estamos vendo nuvenzinhas de chuva ali, ó, aviões, tá? Ali foi nessa camada que nós soltamos nossas raias, nossas pipas, os passarinhos voam, acontece os tempos nublados, os dias ensolarados, é aí que acontece a geada, o frio, é nessa camada aí, a primeira camada nossa, chamada de troposfera. Então conhecemos a troposfera, que é a camada onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, certo? Acima dela nós temos a estratosfera. A estratosfera abriga uma camada ali chamada camada de ozônio. E a camada de ozônio é importante para nós, porque ela filtra os raios ultravioletas. A camada de ozônio é muito importante, que ela nos protege também de alguns corpos celestes. A camada de ozônio ela tem o efeito estufa, em que o raio vem lá de cima, vem do Sol lá de cima, e daí ele bate aqui no planeta Terra, e quando ele volta para o espaço refletindo, com o ângulo de incidência é o mesmo que o de reflexão, e quando ele bate refletindo, alguns raios voltam, outros refletem aqui de volta para nosso planeta, e assim causa um aquecimento. A camada de ozônio é responsável então pelo efeito estufa, e fica a estratosfera. Depois temos a outra camada, meso, de meio, mesosfera, camada do meio, é a camada que é muito fria, é conhecido como uma camada muito, muito fria. Não tem íons, não tem eletricidade, e ela não tem nuvens, ela é muito fria. É a camada mais fria que nós conhecemos, segundo as informações científicas. Depois nós temos a quarta camada, chamada termo de calor, ou seja, esfera, bola do calor, termosfera. Quando você for lá para o ensino médio, eles vão ensinar como ionosfera. É ali que ficam os íons, as ondas de rádio e TV, íons, ionosfera ou termosfera, certo? E por último nós temos o lado de fora, o exo, interno, externo. E no caso a bola do lado de fora, a esfera do lado de fora, a exosfera, né? E a exosfera é a primeira parte daquilo que nós conhecemos como espaço sideral. Lá que ficam, quem sabe, os satélites ali, né? E daí é onde acontecem as ondas de rádio, de televisão, e a gente bate lá na exosfera, no satélite, e o ângulo de incidência é o mesmo que de reflexão, e ele reflete aqui para o planeta. E nós que estamos numa localidade geográfica, ligamos os nossos celulares, nossa internet, os nossos aparelhos de rádio e televisão, e conseguimos saber notícia que acontece do outro lado do mundo, né? Por causa de alguns satélites artificiais que ficam na exosfera, tá bom? Então as 5 camadinhas de ar que nos encobre, a camadinha da atmosfera,
que nos protege, tá? E eu vou fazer uma brincadeira com você agora. Todas as vezes que nós olhamos para um astro lá em cima, quem sabe você não sabia disso, vamos lá agora. Todas as vezes que olhamos para um astro lá em cima, uma estrela, ela não está naquele local que nós olhamos. Por quê? Porque faz de conta que essas camadas de ar é como um copo de água. Vamos dar um exemplo, um copo de água aqui, ó. Quando você coloca um lápis, observe que no ar o lápis tem um formato, mas na água ele tem outro formato, parece que ele está quebrado lá, ó, tá? E isso chama-se um fenômeno físico chamado refração, não é reflexão, é refração, em que a luz muda a sua direção quando ela sai de um meio e passa para o outro meio. O meio 1 é o ar e o meio 2 é a água. Quando ela sai do ar e vai para a água, ela muda a direção dela, olha lá. E automaticamente também muda a velocidade, que nós não vamos levar em consideração nesta aula de explicação, tá? Só vamos levar em consideração que ela muda a direção dela. Sabe o que acontece? Muito afogamento nas piscinas por causa da refração da luz. Porque às vezes a gente olha para a piscina e fala, nossa mãe, olha, o chão está ali pertinho, pertinho. E veja, é porque está em outro meio a imagem. E quando a gente pula na água, o chão nunca chega. Né? Porque não está aonde nós estamos visualizando, porque nós estamos no meio, no ar, e no meio da água, no meio chamado água, ela muda a direção dela e nos dá a impressão que o chão está bem próximo a nós, quando na verdade não está. Então vamos pegar este meio de refração e vamos fazer de conta que aquelas camadas de ar é um copo de água. É esse copo de água virado de ponta cabeça. Então aquele ar ali, ó, é esse copo de água. Todas as vezes que ele passar por uma camada dessa daí, a imagem vai mudar a sua direção. Ela não vai estar na mesma direção. Quer ver? Vamos ver um exemplo melhor aqui. Aqui, ó. Olha lá, ó. Um homem está no meio do ar, no meio ar, e as pernas dele no meio água. Ou, melhor dizendo, o peixe está em outro meio, a água. E veja, olha a linha pontilhada vermelha. Ele está enxergando o peixe no final da linha pontilhada. Mas, na verdade, o peixe não está no final da linha pontilhada. O peixe está no final da linha reta, linha contínua, na linha amarela. Olha lá, ó. Diz ali a posição real do peixe. E a linha pontilhada diz posição aparente do peixe. Então, se esse homem for lançar aquele dardo para pescar ali, ó, e ele mirar aonde ele está enxergando que é a linha pontilhada, ele não vai conseguir caçar o peixe, né? Porque o peixe realmente está em outra posição. Então é mais ou menos assim. Veja, quando nós olhamos para esta camada aqui, cada vez que nós passamos uma camada, a direção da imagem muda. Então, quando eu olho para cima e vejo aquele astro, aquela estrela lá, e falo, olha que legal aquela estrela, olha que legal a lua, né? Ela não está naquela posição, porque é como se tivesse um gigantesco copo de água, né? E nós olhando para esse copo de água, nós vemos que a imagem, ela muda a sua direção. Quer ver um exemplo? Agora eu vou colocar isso aqui, é o homem olhando para baixo na água. Agora eu vou colocar olhando para cima. Olha lá, olha lá. Dá uma olhada. Uma camada de gás. Mas faz de conta que são as 5 camadas de gás. Então, eu estou ali no planeta Terra de vermelho, ó, eu estou olhando lá para cima vendo a estrela. E a minha visão segue reta, segue a linha pontilhada, ó. E eu vou falar, olha a estrela lá, ó, porque eu estou vendo a estrela na linha pontilhada. Mas a estrela de verdade, ela está na linha contínua. Por que isso? Porque é como se fosse um gigantesco copo de água virado de cabeça para baixo, como se fosse um lápis colocado no copo de água. Quando muda o meio, muda a direção da imagem. Então, amiguinho, todas as vezes que você olhar para cima e ver um astro, lembre-se, ele não está naquela posição por causa do fenômeno refração da luz. Tá aí uma aulinha de revisão para o 6º ano das camadas da atmosfera do professor Fernando Tata. Eu torço pelo seu sucesso. Se gostou do vídeo, dá um like aí pra gente aí. E que Deus abençoe você, muito, muito abençoe a sua família. E eu não sou nenhum Homem-Aranha, mas eu também sou seu amigo de sempre, tá? Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E uma boa noite para você, ou um bom dia, conforme a ocasião que esteja assistindo essa aula.